Ô, Rogério, já estamos entregando declarações de imposto de renda 2025, né? Quais são as dicas que você dá? Ô, Morgana, já estamos entregando sim. E o prazo de novo vai ser até 30 de maio. Eu não vou dar as mesmas dicas de sempre, não. Vamos dar dicas de declaração de imposto de renda, só o que é importante para empresário e profissional liberal. Vamos pensar assim, ó. O que o governo quer da gente na declaração de imposto de renda, Morgana? Você sabe ou não? Não. Não, né? O governo ele quer duas coisas. Ele quer que a gente pague imposto e ele quer que a gente denuncie os outros contribuintes para ele cobrar dos outros, tá? Então, como assim? Ele quer que a gente pague imposto, ele quer que a gente junte num documento só, que é a declaração de imposto de renda, todas as nossas receitas, nossas fontes pagadoras, né? Então, por exemplo, assim, ó, se nós temos um emprego, a gente tem aluguéis para receber, se a gente tem lá um sítio, vende lá fruta, gado, ele quer que a gente junte tudo aquilo numa declaração. Aí se, por exemplo, do meu salário lá no meu emprego, eu estava na primeira faixa lá de 15%, por exemplo, mas a hora que eu junto a minha renda com as outras receitas, eu vou para a faixa de 27,5%, ele cobra essa diferença de mim, né? E ele quer que eu declare também os pagamentos que eu fiz, por exemplo, puxa, eu fui no médico, paguei lá para o médico, então ele fala para mim, olha, lança lá na sua declaração que você foi no médico e gastou com ele, aí eu te dou um desconto. Aí ele vai lá e cobra o médico também, entendeu? Então o médico não tem jeito de ficar sem pagar imposto, porque eu declarei lá para o governo, na minha, que eu paguei o médico, então o médico tem que declarar que recebeu. Mas a dica é o seguinte, ó, número 1, empresário e profissional liberal. Os campos que não são obrigatórios, eu não vejo por que a gente preenche. Quer ver um exemplo? Morgana, sabia que a gente preenche lá no nosso campo de nome, endereço, CPF? Sabia que a gente preenche lá o campo de e-mail? Sabia? Não sabia. A gente preenche. E você acha que a Receita Federal vai mandar para a gente, lá no nosso e-mail, um feliz aniversário, Morgana, muitas saúdes e felicidades? O que você acha? Não, Você acha que ela quer o nosso e-mail para isso, para dar os parabéns? não. Ela quer o nosso e-mail para mandar notificação para a gente no futuro, para mandar intimação, não é? E é um campo não obrigatório, mas todos nós preenchemos o campo e-mail, já faz 10 anos que a gente preenche lá, sei lá, estou chutando, 10 anos, né? Esse campo de e-mail. O que vai acontecer? Aí a Receita Federal manda uma intimação, uma notificação para a gente lá por e-mail. Aí a gente não responde, não vai atrás, não lê o e-mail, não obedece àquela intimação. O Estado, né, o governo, bloqueia nossos bens, faz uma execução fiscal. Aí nós vamos defender, lá em juízo. Aí nós vamos falar assim para o juiz, não, meritíssimo, mas notificação, intimação por e-mail não vale. Tem que ser por carta, tem que mandar ao oficial de justiça. O que você acha, Morgana, que se a gente fizer essa defesa, o que o juiz vai falar para a gente? Não Não sei. sabe? O juiz vai falar assim, ó, uai, Morgana, faz 10 anos que você preenche o teu e-mail aqui na declaração, agora o fiscal te manda uma intimação no teu e-mail e você vem me falar que não pode, que não vale? Ué, como assim, Morgana? Você que deu o seu e-mail faz 10 anos, natural que a Receita Federal te notifique por e-mail, entendeu? Um outro exemplo assim, ó, lá no preenchimento da ficha de bens, lá para os veículos, não era obrigatório o preenchimento do campo de Renavan,
né? RENAVAN é aquele registro do veículo no órgão de trânsito. E hoje é obrigatório, hoje tem que preencher, né? E para que serve esse campo? É para a Receita Federal, para o governo cruzar aquele veículo que estava na sua declaração, quando você vendeu, com aquele veículo que você foi lá reconhecer firma no cartório para transferir para outro cara, sabe? Vai cruzando, ver se o outro declarou que comprou, ver se o preço que vocês declararam que foi vendido é o mesmo que o cartório informou e assim por diante. E quando não era obrigatório esse campo, todo mundo informava. Aí eu perguntava, para quê? Para quê? Só para você ser rastreado, né, a tua operação, de forma mais fácil do que a operação daquele que não informou, né? Mas assim, se não tiver nada de problema, nenhum medo, tanto faz, né? Que vale então o capricho, que preenche o que quiser. Então essa é a primeira dica. A segunda dica é assim, ó. Ô Morgana, tem um monte de gente que declara bens que ele não tem certeza que ele tem. Você sabia? Não. Por exemplo, assim, Morgana, vamos supor que o parente teu morre, aí você está brigando com teus irmãos, com teus primos, e você começa a pôr na sua declaração que você é dona lá de um... eu sou dona de uma chácara lá no córrego do Jaburu. Aí você começa a pôr na sua declaração. Não, porque um dia, se a gente for brigar, que eu e meus irmãos, já vai estar na minha declaração que eu sou dona. Sabe para que serve isso, Morgana? Para quê? Para nada. Tipo assim, ó, declarar que você é dona de alguma coisa na sua declaração de imposto de renda nunca vai te dar a propriedade daquela coisa, sabe? No máximo assim, ó, no máximo vai acontecer um negócio assim, ó, vamos supor, eu declaro lá na minha declaração que eu sou dono de alguma coisa, que eu não tenho escritura, não tenho documento. Aí eu separo da minha mulher, ela pega e leva a minha declaração lá na justiça e pede metade daquela coisa, sabe? Aí eu vou falar, não, mas eu não sou dono disso, não. Aí o juiz, não, mas você declarou, cara, faz 10 anos que você põe aqui que você é dono dessa chácara, e agora você vai falar que não? Você pode pagar metade para ela sim. Então, declarar na ficha de bens coisas de que a pessoa não é dona, não adianta, não garante a propriedade de ninguém. Você tem que declarar lá que você é dono daquilo que você tem documento, daquilo que você comprou e pagou, daquilo que você ganhou, recebeu de herança. Tanto é verdade que eu vejo as pessoas fazendo isso, declarar que são donos de alguma coisa, de uma propriedade rural, de uma fração ideal, de um terreno, de uma cota de clube que ele paga mensalidade, mas não comprou, sabe? Aí só serve para cair na malha fina. Por quê? Para ser dono de alguma coisa, ou você teve que comprar e pagar, e aí precisava ter renda para ter esse dinheiro para comprar e pagar, e o governo quer receber o imposto dessa renda, ou você precisa ter ganhado em doação, em herança, e aí o governo também quer o imposto dessa doação, dessa herança. Quero dizer o seguinte, ó, que na ficha de bens e direitos só pode declarar aquilo que você tem mesmo, que você ou ganhou ou comprou e que é seu. Né? Não fica inventando coisas lá, achando que no futuro aquilo vai servir para você defender aquela propriedade, que não vai adiantar. Né? Só vai servir para você ter problemas. Ô Morgana, e no final, vou falar o seguinte, ó, empresário e profissional liberal. Como é que funciona a declaração de imposto de renda? No final das contas, funciona só para uma coisa, para o Estado, né, para o governo, para a Receita Federal, saber se o que você
ganhou durante o ano e pagou imposto sobre aquilo, foi suficiente para comprar os bens que você comprou durante o ano? Foi suficiente para pagar as parcelas de dívidas das coisas que você pagou durante o ano? E se sobrou alguma coisa para você sobreviver? Morgana, raciocina comigo assim, ó. Imagina que você falou para o governo na sua declaração que você ganhou R$ 200.000 durante o ano. Você ganhou lá 80 mil de salário, você ganhou mais 50 mil de aluguéis, e ganhou mais 70 mil de uma casa que você vendeu, sei lá, de um terreno que você vendeu, 200 mil durante o ano. Tá bom. Aí você pagou o imposto desses 200 mil. Só que aí, lá na tua ficha de bens, os seus bens aumentaram 400 mil de um ano para o outro. O que você acha que vai acontecer, Morgana? Você ganhou 200 e pagou imposto sobre 200. Só que teu patrimônio aumentou mais 200 mil do que você ganhou. O que você acha que vai acontecer? Não sabe? Você vai para a malha fina, né? A Receita Federal vai te notificar para explicar, provavelmente, né? E vai te cobrar esse imposto de renda aí dessa diferença por um instituto que a gente chama de denúncia espontânea. Vai fazer você pagar com multa de mora, com juros, essa diferença, tá? Então, no final das contas, assim, ó, a dica principal. Depois que acabou de preencher a declaração de imposto de renda, ou empresário, ou profissional liberal, tem que somar todas as suas receitas. Somou. Tem que somar ainda nessas receitas que representam para você entrada de dinheiro, tem que somar as dívidas que você contraiu. Então, se você ganhou, Morgana, 200 mil durante o ano, mas você financiou mais 200 mil, você se endividou com mais 200 mil, aí sim, você tinha, né, que é o ano passado, você tinha então os 400 mil para você ter comprado esse seu patrimônio aí. Tá? Então a dica é essa, Morgana. Vamos lá. E já foi tributado? Não sei como que faz. O governo já está cobrando o imposto de renda sobre dividendos? É isso, né? Dividendos ou lucros distribuídos, né? No Brasil a gente chama de dividendos o lucro que é pago para os sócios nas sociedades por ações. Então, se você é acionista de uma empresa, quando ela paga para você o que sobrou no ano, aquilo chama dividendos. Nas empresas que não são sociedades por ações, que são a maioria, as sociedades limitadas, as individuais, né? Os pequeníssimos MEIs, isso se chama lucro distribuído. Mas é a mesma coisa, muda só o nome. E há uma forte tendência, né? O governo fica defendendo que deveria tributar essa distribuição de lucros. E os empresários defendendo que não. O governo argumenta que o trabalhador ganha R$ 3.000 por mês e paga imposto de renda. E que o empresário ganha R$ 200.000 por mês e não paga imposto de renda. Mas o governo está errado, tá? Nesses 200 mil aí que o empresário está recebendo, ele já pagou 34% de imposto de renda e contribuição social. Quando a empresa apresentou o lucro lá na DRE, foi tributado lá 15% de imposto de renda, 9% de adicional de imposto de renda e ainda
Desculpa, Morgana, desculpa. 15% de imposto de renda, 10% de adicional de imposto de renda e 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. É dessa contribuição social aí, mais as outras, né, mais PIS e COFINS, que vem os pagamentos aí do assistencialismo, sabe? De previdência, de bolsa, qualquer coisa, né? Então, eu sou adepto à ideia de que não deve tributar, tá? E ainda não está tributando. Então, o empresário, ele abriu um negócio, ele colocou o dinheiro dele, passou a operar, o risco é dele, se ele não vender, se ele tomar prejuízo, se o cliente não pagar, o risco é dele, ele vai perder. Mas se ele ganhar, o lucro também é dele, e tem que ser dele, porque o empresário só faz porque ele tem o sonho de ter lucro. Nem sempre, né? A minoria é que vai ter sucesso, né? Então, é preciso que o país mantenha esse sonho, que ele deixe o cara acreditar que, se ele tiver lucro, o lucro vai ser dele. É só isso que faz alguém investir, só isso que faz alguém ter um negócio. Mas aí o Estado quer tributar, para arrecadar mais, né? Então, mas ainda não, tá? Então, se a empresa distribui lucros, ainda não paga imposto de renda sobre o pagamento dos lucros. Só se pagou, esse só é muito entre aspas, né? Porque 34% não pode ser chamado de só, né? Mas é só o que se paga lá na apuração do resultado da empresa mesmo, tá? Certo, Morgana? Certo. Fala tchau, então. Tchau.